Sejam muito bem-vindos ao canal Quem como Deus. Amados irmãos e irmãs, a liturgia da palavra desta terça-feira, 9 de setembro de 2025, nos convida a uma profunda reflexão sobre a centralidade de Cristo em nossas vidas, a perseverança na fé e a escolha dos discípulos. A combinação dos textos de Colossenses, do Salmo 144 e do Evangelho de Lucas nos oferece um rico panorama da vida cristã, marcada pela adesão a Cristo e pelo seguimento de seus passos. A vida fundamentada em Cristo. Colossenses 6,15. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Colossenses, nos exorta a vivermos enraizados em Cristo. A imagem da árvore que se nutre de suas raízes é poderosa. Assim como a vida da planta depende de sua conexão com o solo, a nossa vida de fé depende de uma união profunda e constante com Jesus. Paulo nos adverte para não nos desviarmos do caminho, mas a permanecermos firmes, crescendo na fé e transbordando em gratidão. A passagem nos lembra que a salvação não se dá por meio de práticas e costumes humanas, mas pela obra redentora de Cristo. É nele que habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Fomos completados em Cristo, que é a cabeça de todo principado e poder. Por meio do batismo, fomos sepultados com ele e ressuscitados, tendo nossos pecados perdoados. A cruz de Cristo se torna um instrumento pelo qual o Pai cancelou a cédula de dívida, destruindo o poder do pecado e da morte. A profundidade dessa passagem reside no convite a uma vida que não é superficial, mas que se constrói sobre o sólido alicerce de Cristo. A fé não é apenas um conjunto de ideias, mas uma experiência de ser unido a Ele, de ter a vida transformada por seu poder e de viver sob o seu senhorio. O Deus que nos sustenta. Salmo 144, o salmo responsorial, ecoa o tema da providência e do cuidado de Deus. O Senhor sustenta todos os que vacilam e levanta todos os que estão curvados. O salmista exalta a grandeza e a bondade de Deus, que é fiel em todas as suas palavras e santo em todas as suas obras. Ele não abandona aqueles que o buscam, mas os sustenta e lhes concede sua salvação. Este salmo nos oferece um contraponto à tentação do desânimo e da fraqueza. Ele nos lembra que, mesmo quando vacilamos, há um Deus que nos ampara. A vida a Cristo, embora enraizada em Cristo, não está isenta de lutas e desafios. O Salmo 144 nos assegura que o Senhor está perto daqueles que o invocam de coração sincero, e que Ele ouvirá seus clamores e os salvará. A escolha dos 12. Lucas 6, 12 e 19. O Evangelho de hoje nos apresenta um momento crucial na vida pública de Jesus: a escolha dos 12 apóstolos. O relato começa com Jesus se retirando para a montanha, para rezar a noite toda. Essa atitude de oração, que precede uma decisão tão importante, nos mostra a íntima união de Jesus com o Pai e a subordinação de sua vontade à vontade divina. Apos e Oracal. Jesus escolhe 12 homens, entre seus discípulos, e os nomeia apóstolos. A lista dos nomes nos mostra a diversidade do grupo: pescadores, um coletor de impostos Mateus e um zelota Simão, que representavam grupos sociais e políticos opostos. Jesus não escolhe os mais proeminentes ou os mais preparados do ponto de vista humano, mas aqueles que o Pai lhe confia. O trecho se encerra com a descrição do ministério de Jesus, que, após escolher os 12, desce da montanha e cura uma grande multidão. Ele os liberta de suas enfermidades, dos espíritos impuros, e lhes oferece a salvação. O poder de Jesus é tão grande que todos procuravam tocá-lo, porque saía dele uma força que a todos curava. A escolha dos 12 não é um fim em si mesma, mas o início de uma missão de levar a salvação de Cristo ao mundo, com o poder que emana dele. Reflexão teológica e a vida de São Pedro Claver. A liturgia de hoje, combinada com a vida de São Pedro Claver, nos oferece um testemunho concreto de como esses textos se vivem na realidade. Enraizado em Cristo. A vida de São Pedro Claver foi profundamente enraizada em Cristo. Seu amor pelos escravos não era uma simples filantropia, mas uma expressão concreta de sua união com o Senhor. Ele via em cada pessoa escravizada o próprio Cristo sofredor. Sua missão de servo dos negros para sempre não era uma escolha de carreira, mas uma adesão radical à vontade de Deus, que se manifestou em sua vida por meio da oração e da entrega total. A força que emana. Assim como uma força curadora emanava de Jesus, a vida de São Pedro Claver foi marcada por um poder que provinha de sua profunda fé. Ele não apenas levava comida e conforto, mas também a dignidade e a esperança, que só a fé pode oferecer. Seu incansável trabalho de batizar e catequizar 400.000 pessoas revela o poder do Evangelho em transformar vidas e libertar os oprimidos. Ele foi instrumento do poder de Jesus para curar as feridas físicas e espirituais de milhares de pessoas. O serviço fiel. O trabalho de Pedro Claver não foi fácil. Ele foi acusado de profanar os sacramentos.
e no fim da vida foi abandonado e esquecido. No entanto, sua fidelidade ao chamado de Deus não vacilou. Ele encarnou a mensagem do Salmo 144. O Senhor sustenta a todos os que vacilam. Sua perseverança, mesmo na doença e no abandono, é um testemunho da graça de Deus, que o sustentou até o fim. A vida de São Pedro Claver nos desafia a perguntar: como estamos vivendo nossa fé? Estamos realmente enraizados em Cristo, deixando que sua autoridade transforme nossas vidas? Estamos dispostos a ser instrumentos de sua graça, mesmo quando o serviço aos mais pobres e marginalizados exige sacrifício e nos expõe a incompreensões? Sua memória nos inspira a ser apóstolos nos nossos dias, levando a luz de Cristo àqueles que vivem nas trevas. Deus nos abençoe, se inscreva no canal, deixe seu like, toque no sininho das notificações.